Olá, turma. Esse é o texto que vocês receberam falando sobre o leste europeu e a comunidade dos estados independentes. Então, começar com o leste europeu. Então, o que é o leste europeu? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, inicia-se um conflito entre capitalismo e socialismo, e a Europa ela ficou literalmente dividida entre adeptos do capitalismo e adeptos do socialismo. Mesmo que esses adeptos do socialismo, a adesão ela tenha sido forçada, mas tornaram-se socialistas. Então, nesse momento, o mundo ficou bipolarizado em Europa ocidental, capitalista, e Europa oriental, socialista. Então, essa divisão ela foi chamada pelo ex-primeiro-ministro britânico de cortina de ferro. Então, a União Soviética, que foi uma expansão da dominação russa desde o século XVIII, que ela tem esse caráter expansionista, ela vai aumentar o seu território e vai formar governos satélites. Então, todos aqueles países que foram forçados a aderir ao modo socialista deviam obediência a Moscou, deviam obediência à então União Soviética. E a parte da Europa que era socialista e estava incluído nesse bloco foi chamado de leste europeu. E nesses países europeus teve resistências. Então tiveram algumas resistências e algumas resistências foram bem marcantes, como da Hungria, da Tchecoslováquia e na Polônia. Esses países sofreram gravemente com a ação militar soviética de imposição do socialismo. Então, eles enfrentaram o socialismo e sofreram as consequências, duras consequências, do socialismo imposto pela, então, União Soviética. Mas essa mesma União Soviética ela não conseguiu se manter enquanto sistema de governo, sistema político-econômico, e na década de 80 ela deu sinais claros de que não mais iria conseguir manter aquele sistema. E o seu presidente, em 1985, o Mikhail Gorbachev, ele promoveu duas reformas estruturais importantes. Uma foi chamada de perestroika, que é a reestruturação econômica, e a outra a glasnost, que é a transparência e abertura do sistema político. Então, a União Soviética ela começa a se desfazer. Em 89, vai haver a derrubada do Muro de Berlim. No ano seguinte, as Alemanhas Oriental e Ocidental se unificam e, em 1991, a União Soviética ela literalmente deixa de existir. O que vai acontecer com esses chamados países do leste europeu? Eles vão se inserir na lógica capitalista e uma parte deles vai conseguir entrar na União Europeia. Uma outra parte ainda está tentando. Mas a antiga União Soviética ela era formada de várias repúblicas. E essas repúblicas elas formaram então uma espécie de bloco econômico que é a Comunidade dos Estados Independentes, que seria um apoio mútuo de inserção na economia de mercado, na economia capitalista, mas é uma economia orientada
por Moscou, né? Então aquelas relações elas vão se tornar diferentes, porque vão ser capitalistas, mas ainda tem essa relação muito estreita com Moscou. Isso vai ter várias complicações a partir da década de 90. Várias guerras, conflitos, disputas aconteceram e ainda acontecem, né? Então essas ex-repúblicas soviéticas, que formam a Comunidade dos Estados Independentes, elas tinham economia planificada. Então o socialismo tinha economia organizada pelo governo, que foi chamada de economia planificada, porque tinham planos a serem atingidos. Fazendo aí uma relação histórica com o Brasil, teve, né, o plano de metas. Então, o plano de metas que ocorreu no Brasil tem um paralelo com essa economia planificada. Então, quando acaba a Guerra Fria, a União Soviética ela realizava, ou melhor, durante a Guerra Fria, ela realizava investimentos na indústrias. Então, mas ela investiu em indústrias, indústria de produção, indústria bélica, mas faltou as indústrias de bens de consumo, o que deixou a população passando graves necessidades, tá? E com o fim dessa economia, vai haver mudanças muito intensas nesses países, né? Por quê? Porque eles não têm uma economia que seja capaz de se inserir no mundo capitalista. Por quê? Porque tem uma estrutura muito diferente. Então eles vão ter graves problemas para deixar de ser socialistas e transformarem-se em capitalistas. Por quê? Porque a economia planificada fracassou, né? Então essa economia planificada ela foi ótima para um pequeno grupo, uma pequena elite dominante, né? Como consequência desse fracasso, as empresas que eram públicas tiveram que se tornar privadas. Então houve privatização das empresas públicas. Esses países vão se inserir no mercado mundial. Ao se inserir no mercado mundial, descobriu-se que nesses países existiam pessoas extremamente ricas, né? Então eles formaram aí o que a história chama de os novos ricos. E essas economias, esses países, assim como a União Soviética, tinham problemas graves em sua estrutura política e econômica, e uma delas era a corrupção. Então a corrupção é marca desse sistema. É uma marca desse sistema, a corrupção. Corromper valores. E isso vai para o plano político-econômico também. Então essa Comunidade dos Estados Independentes ela vai se estabelecer a partir do fim da União Soviética, em 1991. Esses países vão ficar ali ainda sobre a influência da Rússia, e vai ter grandes problemas, né? Um deles é a infraestrutura que foi montada durante a União Soviética. Então, durante a União Soviética, essa infraestrutura ela estava separada nos países. E agora? O que pertence a esses países, o que pertence à Rússia? Gerou uma disputa. Uma disputa entre vamos ficar junto da Rússia ou vamos ficar junto dos europeus? Ou vamos seguir o nosso próprio caminho? Então, houve disputas intensas entre esses países, que, por sua história, já tinham relações difíceis, porque são grupos extremamente diferentes, grupos bem diversificados. Então, logo, tem vontades diferentes, interesses diferentes. Esses países, eles tinham seguiam um sistema
que era o sistema soviético. No que diz respeito à produção agrícola, esse sistema ele era de coletivização das propriedades agrícolas, tá? Mas existiam dois caminhos diferentes. As propriedades eram privadas. Era um pequeno grupo de propriedades, e um grupo de atividades que eram do Estado, eram coletivizadas. Tá? Então, essas diferenças provocou um transtorno na organização da União Soviética. Por quê? Porque as privadas elas eram extremamente produtivas e as públicas não. Quando a União Soviética acaba, e agora? Como que vai ficar essa situação? E ainda nesse contexto, foi criado o Comecon, que era o Conselho de Assistência Econômica Mútua, que tinha o objetivo de fazer o mesmo papel que fez o Plano Marshall na Europa capitalista. Tá? Então, a burocracia e a falta de competitividade desses países da comunidade dos Estados Independentes dificulta muito a inserção deles em um mundo globalizado e dinâmico.